Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí. A nossa liderança está aí preparando algum material para que nós também estudando, nós possamos aprofundar mais e vocês também participando dessas aulas possam também agregar a fé de vocês. E eu queria compartilhar com vocês uma introdução ao Antigo Testamento na perspectiva da redenção. É uma palavra bem difícil. Mas assim, eu queria dar essa introdução para explicar o que é isso. Eu queria dar prosseguimento trazendo algumas perguntas para nós. Primeira é, qual é o foco da Bíblia? O foco da Bíblia, pessoal, é Jesus Cristo. Vocês vão ler em João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. O foco da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia contém informações acerca da vida eterna, mas essa vida eterna vem acompanhada com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é vida, porque Jesus Cristo é vida eterna. E se vocês olharem Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, foi revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Só nele há vida. Só ele é vida. Então, a Bíblia, ela foca em Jesus Cristo, porque é através de Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. Inclusive, Jesus é a vida. Então, qual o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é salvar o pecador e fazer ele viver com essa vida que é Jesus Cristo. É para alcançar esse objetivo. Jesus morre em nosso lugar e resolve a questão do pecado. E assim que ele resolveu a questão do pecado, possibilitou que vivêssemos a vida de Jesus com a sua ressurreição. Então, a Bíblia não para apenas em Jesus morreu, mas a Bíblia, o Evangelho, ela termina com a ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia quer que você viva essa vida que é Jesus Cristo. O foco da Bíblia é Jesus. E o objetivo da Bíblia é você viver essa vida que é Jesus Cristo. E para isso, nós vamos ler na perspectiva da redenção. Mas o que é essa redenção? Redenção é ler a Bíblia com a intenção de Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. E também ler a Bíblia com foco em Jesus Cristo. Esse é um resumo básico do que é ler na perspectiva da redenção. Mas também há uma outra razão. Por que nós não conseguimos viver essa vida que é Jesus Cristo? Temos a vida proporcionada pela ressurreição de Jesus, mas nós não conseguimos viver essa vida que é Jesus Cristo. Ao contrário, vivemos de acordo com a antiga natureza. Jesus com certeza morreu pelos nossos pecados, mas ainda nós não conseguimos viver com a ressurreição, com a vida que Jesus nos dá. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia com a perspectiva da redenção. E quando lemos nessa perspectiva, surge em nós a fé em Jesus Cristo. E vocês vão ler em Romanos 16, 26, que existe uma obediência. E essa obediência, ela vem da fé. E essa fé, pessoal, vem de onde? De acordo com Romanos 10, 17, está escrito assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas acerca de Cristo. Ou seja, a obediência vem da fé, e a fé vem do ouvir das boas novas a respeito de Cristo. Bom, aqui eu queria abrir um parênteses. Ouvir das boas novas. O que seria isso? Ouvir a palavra de Deus. Eu queria compartilhar uma diferença, uma coisa que nós não fazemos em relação à igreja primitiva. Ler a Bíblia naquela época não era como nós fazemos hoje, particularmente em nossas casas. A leitura bíblica era feita em comunidade, publicamente. E se vocês olharem, pregação é público, estudo bíblico é público. Quando eu digo público é o quê? Que nós nos reunimos para estudar. Até oração, que parece algo que nós temos que fazer no quarto escuro, nós também temos a reunião de oração, é pública.
Mas olha que engraçado. A leitura bíblica ainda continua a ser particular no privado. E se vocês verem Timóteo, 1 Timóteo 4,13 está escrito assim: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Encorajamento, vamos olhar como se fosse uma pregação. O ensino como estudo bíblico. Mas, a leitura pública das Escrituras, aqui ele é muito direto. A leitura das Escrituras era pública, era feita em comunidade. Então, temos que voltar a essa leitura pública das Escrituras. Voltando. Então, a obediência, ela vem da fé, e a fé vem do ouvir da palavra de Deus. E a Bíblia, pessoal, exige obediência. Mas essa obediência só é alcançada por meio da fé. E a fé vem do ouvir das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Portanto, essa leitura que nós faremos na perspectiva da redenção, essa leitura, ela nos vai trazer fé. E assim que nós tivermos fé, nós vamos obedecer. A questão é que quando a gente não consegue obedecer, a gente tenta obedecer. Mas quando você não consegue obedecer, na verdade, você tem que ouvir a Escritura, você tem que ouvir a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que voltar à palavra. Obediência não é uma ação, não é exercício de mentalidade assim que eu tenho que obedecer. Não. Quando Deus fala, quando a Bíblia exige que você obedeça, essa obediência vem da fé. E a fé também você não consegue por si só. É graça de Deus. Por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus. É a única forma ativa que nós podemos fazer algo sobre isso. E se essa fé entrar em nós, você vai experimentar aquilo que é: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, uma coisa é certa, nós temos que ler a Bíblia, que seja pelo menos em casa, e depois nós temos que nos reunir em grupos para ler a Bíblia. E que isso é importante. Então, ler a Bíblia é o primeiro ponto aqui. Por isso que eu quero convencer vocês, desafiar vocês, motivar vocês a lerem a Bíblia. Se falta obediência na sua vida, se falta fé na sua vida, pessoal, tem que ler a Bíblia. Tem que ler. Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, Deus vai te dar a fé. E tendo fé, você vai conseguir obedecer a palavra de Deus. Então, qual o benefício de ler a Bíblia? Quando lemos a Bíblia, o pensamento da Bíblia, a lógica da Bíblia se torna a nossa lógica e o nosso pensamento. Ou seja, não é o nosso pensamento querendo entender a Bíblia. É a Bíblia trazendo o seu pensamento para a nossa cabeça. Isso é muito importante. Não é eu querer firmar os meus pensamentos através da Bíblia, mas é a Bíblia destruindo com tudo que existe em mim, tudo que eu penso, toda essa lógica que não provém do Evangelho, ela seja transformada. E o pensamento da Bíblia, ela se torna o nosso pensamento. Então, a próxima pergunta que fica é: por que é tão difícil ler a Bíblia? Existem duas razões que eu queria colocar aqui, uma razão externa e uma razão interna. A razão externa, primeiro eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Está escrito assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. As coisas que nós ouvimos, pessoal, influenciam muito a nossa vida. E a Bíblia diz em Timóteo que nós vamos ouvir essas coisas do inimigo, nós vamos ouvir coisas que agradam os nossos ouvidos, e esse inimigo é o diabo, e ainda mais nós vamos seguir todas essas coisas que ele fala. Por isso que é tão difícil a gente ler a palavra de Deus, porque é uma batalha espiritual. Se você lendo a palavra, você vai ter fé, por que o inimigo vai deixar você ler a palavra de Deus? Então, existe uma razão externa, existe uma briga, existe uma batalha que você tem que vencer. Para dar um exemplo, do ano 500 a 1500, na história da igreja, ela é considerada como a Era das Trevas, porque as pessoas não conseguiam ler a Bíblia, não tinham acesso à Bíblia. Foram 1000 anos de escuridão. Por isso que veio a Reforma, onde o povo começou a ler a Bíblia. Imagina, 1000 anos. Em 1000 anos, o diabo fez a festa. Por quê? Se você não lê a Bíblia, como é que você vai ter fé?
E você vai aceitando toda a mentira que é jogada. Então, ler a Bíblia é importante e vai ser difícil, porque o inimigo não vai querer que você leia. Porque você ler a Bíblia significa que você vai ter fé e vai obedecer. Então é uma batalha, pessoal. Nós temos que orar e ser firmes nessa batalha. A reforma veio e as pessoas tiveram acesso à Bíblia. E hoje nós precisamos dessa reforma também. Não para que a Bíblia, nós tenhamos acesso à Bíblia. Porque nós temos acesso, mas não lemos a Bíblia. Então, uma reforma que nós precisamos hoje é que nós temos que ler a Bíblia, principalmente essa leitura pública da palavra é muito importante na nossa comunidade. E uma razão interna, primeira que eu quero falar, é que a nossa antiga natureza, ela não curte a Bíblia. Já começa por aí. Mas existe uma outra razão interna. E a razão interna que eu quero falar é que, como você não entende, você não quer ler. Mas, pessoal, a Bíblia é um livro que você não vai entender mesmo. Como é que você vai explicar o Mar Vermelho se abrir? Como é que você vai explicar os milagres que acontecem na Bíblia? Não segue o sistema lógico. É muito evidente que muitas coisas registradas na Bíblia não são compreensíveis logicamente. Então, já o fato de você entrar com conhecimento, com sistemas de conhecimento em cima da Bíblia, para você tentar entender, você não vai entender. Se você começar a leitura da Bíblia para tentar entender e conhecer, você não vai conseguir. Então, a questão, pessoal, é se a Bíblia é crível ou não crível. Mas só poderemos ter fé, só poderemos crer se Deus nos der a graça da fé em nossas vidas. Se Deus não nos der essa fé, nós não vamos entender a palavra de Deus. Mas o que a maioria das pessoas faz? Estudam, né? Fazem seminário, buscam mais informações, querem só estudar, fazer. Eu não estou falando que isso é ruim. Às vezes nós temos que ler a Bíblia, pessoal. E as pessoas, porque não entendem, começam a estudar, começam a fazer seminário. E sabe, pessoal, com certeza, que essa abordagem é falho. Eu te garanto que se você entrar com a leitura da Bíblia nesse sentido de querer estudar, eu digo que você não vai entender a Bíblia. Então, qual é a melhor forma de ler a Bíblia? Essa é a questão. A forma, pessoal, na verdade não importa. Se é cronológico, se é do jeito que a Bíblia está, se é você olhando as tabelas, se é ouvindo alguém, né, palestrando. A forma não importa. Não importa a velocidade que você vai ler a Bíblia, se é rápida, devagar ou super lenta. Não importa o quanto você é esforçado. Sabe por quê? Porque de qualquer forma, você não vai entender. O importante é nós entendermos uma característica da Bíblia. E eu quero que vocês se foquem nisso. Não importa, vocês podem pegar qualquer método. Podem pegar um plano de leitura, podem ajustar uma velocidade de leitura, não importa, tá bom? Não estou falando que é errado. Peguem o seu método de leitura, mas lembrem-se dessa característica que eu vou falar da Bíblia. A característica que a Bíblia tem é que não é eu que leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê. A leitura da Bíblia, pessoal, a característica da Bíblia é que ela quer me dar fé. Não é você buscando algo assim que você vai querer. Você simplesmente lê a Bíblia, que a Bíblia vai ler você, porque a Bíblia quer te dar fé. Isso significa que não depende da pessoa que está lendo. Pode ser eu, você, qualquer um pode estar lendo. Não importa se eu sou mais inteligente, menos inteligente. Não é isso que define a sua leitura na Bíblia. Assim como Paulo, pessoal, ele era uma pessoa de muito conhecimento, ele era um doutor, se fosse na nossa época, da palavra de Deus. Ele conhecia a lei, o Antigo Testamento, como ninguém na época dele. Era um teólogo de alto padrão. Mas Deus abre os olhos espirituais de Paulo, lá em Damasco. Vocês lembram? Então não é porque ando em igreja, não é porque eu fiz estudo bíblico, não é porque fiz seminário que terei conhecimento. Se os nossos olhos espirituais continuarem fechados, nós não vamos entender a palavra de Deus. Nós não vamos ter esse conhecimento. Por isso que o Paulo, depois, ele define o seu ministério como? Em Atos, capítulo 26, 17 e 18, está escrito assim: E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios
para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Portanto, o mais importante é ler a palavra de Deus e deixar ela ler a nós. O problema é que já começamos a leitura querendo entender tudo, mas você está esquecendo a principal característica da Bíblia. Enquanto você lê, ela está te lendo. Então não importa como é que você lê, a forma que você lê. Leia, porque a Bíblia está te lendo. E em algum momento, o pensamento da Bíblia vai se tornar o seu pensamento. E não o contrário. Nosso pensamento não é que vai ser o pensamento da Bíblia. Você não vai encaixotar a Bíblia no seu pensamento. Mas o pensamento da Bíblia vai transformar o meu pensamento. E quando isso for real em nossas vidas, nós vamos experimentar aquilo que o Gálatas 2:20 fala, que é: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que nós vamos experimentar quando o pensamento da Bíblia se tornar o nosso pensamento. Então, qual é o ponto aonde quero chegar nesse estudo assim introdutório do Antigo Testamento? É levar a um ponto em que Jesus exerce o seu domínio sobre nós. Jesus Cristo é nosso Rei, e porque Cristo vive em nós, podemos viver o reino de Deus. E somos o povo desse reino, e vivemos sob o domínio desse reino, expressando esse reino em nossas vidas. E que tipo de vida é esse? É uma vida de obediência. Então, o ponto que eu quero chegar é que nós possamos ler, e lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós possamos nós não, né? Deus nos vai dar fé. E tendo fé, nós vamos obedecer. E obedecendo, porque nós obedecemos o domínio de Deus em nossas vidas. Nós falamos amém ao que Jesus vai fazer em nossas vidas. Que Jesus é o nosso Senhor. Então esse é o ponto onde queremos chegar. E você vivendo dessa forma, você vai experimentar o reino de Deus. E vai expressar o reino de Deus. O shalom, a vida. Não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso eu queria fazer um convite aqui. Que não desista, pessoal. Se você estiver firme nisso, vamos seguir em frente. Não é um estudo assim para você comer pipoca e ouvir. É um estudo mesmo. Então, como vocês sabem, todos os estudos não são obrigatórios, são facultativos. Então, se você achar que isso é importante para você, participe dos próximos vídeos, não somente meu, mas da liderança da nossa igreja. Tá certo? Nós queremos abrir mais esse leque desses cursos aqui. Então, quero fazer esse convite, pessoal. Fazer essa viagem comigo, da leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E, como disse, com a perspectiva da redenção e do reino de Deus. É uma forma, eu vou usar uma forma, um método para ler a Bíblia, que é da redenção e do reino de Deus. Mas, novamente, o importante, a característica da Bíblia, é que ela quer nos dar fé. Então, pense nessas características e siga comigo nesse método de ler a Bíblia de acordo com a redenção e o reino de Deus. Então, eu espero que nessa leitura, na velocidade de cada um, na leitura de cada um, Deus vai dar a dádiva da fé. E você vai obedecer, porque você tem fé que Deus te deu. E você não vai forçar a barra falando, quero obedecer. Não. Deus vai te dar a fé. E a obediência vai ser uma consequência da fé que você tem. Por isso, vamos ouvir a palavra. Ok, pessoal? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.